Alô você, a paz do Senhor a todos. Estou aqui, meus queridos, mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com todos que estão vendo e ouvindo este vídeo. Estou aqui no caminho para o trabalho, acho que umas 4h40 mais ou menos, estou dirigindo. Mas vou aqui, meus queridos, dar o meu testemunho hoje. O testemunho é um pouco longo. Vou dividir em 2 vídeos para que não fique muito extenso. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu não estou com a Bíblia na mão aqui, mas eu estava meditando ontem no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 4 até o verso 10, onde diz que Deus ele chama Samuel pelo nome, né? Samuel se levanta, vai lá no profeta e pergunta ao profeta por que o chamou. Mas aí o profeta diz que não tem chamado e manda ele se deitar, tornar-se deitar. E acontece que pela 3ª vez, meus queridos, é onde o profeta ele vê que é o Senhor que está chamando, né? Ele deduz ali que é o Senhor que está chamando o Samuel, o jovem Samuel. E ele diz a Samuel que da próxima vez que ouvir o chamado, diz: eis-me aqui, o teu servo, Senhor, né? E essa passagem é interessante, meus queridos, para que nós possamos, né, ouvir a palavra de Deus quando Ele nos chama. Oh, aleluias! Dá ouvidos à voz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meu testemunho, meus irmãos, tem a ver com essa passagem, porque o Senhor ele me chamava, meus irmãos, há muito tempo, desde a minha mocidade. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor, meu irmão, todos nós temos um chamado, né? Temos um chamado do Senhor, todos nós, meus irmãos. E quando Deus nos chamar, procuremos dar ouvido à voz de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus ele sempre tem me protegido, me guardado, me livrado, porque Ele sempre teve um propósito na minha vida, meus queridos. Aleluia. Na minha mocidade, meus irmãos, no meu tempo de jovem, eu estive no meio de pessoas, aleluias, pessoas que se drogavam, pessoas que bebiam, que se prostituíam. Mas, meu irmão, Deus nunca deixou eu me envolver. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu nunca provei, meus queridos, de droga nenhuma. Eu nunca me viciei em álcool, muito menos me prostituí. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então o Senhor sempre me guardou e me livrou e me protegeu, meus queridos. Ele tinha um propósito na minha vida, Ele tinha um chamado na minha vida, mas eu nunca dava ouvidos. As pessoas, meus queridos, pregavam para mim, falavam da palavra de Deus para mim, e aquilo era o chamado do Senhor da minha vida. Meus irmãos, no meu tempo na minha mocidade, quando eu estudava a 7ª para a 8ª série, tinha uma irmã que chegou para mim e disse: Evanildo, por que você não aceita o Senhor como Salvador da sua vida? Você já parece até um crente, uma pessoa tranquila, normal, uma pessoa tranquila, né, calma. E eu disse: não, eu tenho meus vícios, né, a sua religião não permite. Olha o meu pensamento, meu irmão, na época. E ela falou assim para mim: qual o seu vício, Ivanildo? E eu dizia para ela assim: eu gosto muito de jogar bola, toda tardezinha tem uma pelada no campo e eu não perdo por nada. Ela disse assim: Ivanildo, isso aí é passageiro, né? Isso aí é passageiro. Com o tempo aqui você vai esquecer, porque tudo aqui na terra é passageiro. E eu disse: não, jamais eu vou deixar minha peladinha. E acontece, meus queridos, que com o tempo eu esqueci realmente. Nunca mais quis ir ao campo. Me afastei um pouco, né, das amizades
Deus me guardou, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E minha vida sempre foi assim, meus irmãos. Deus tendo chamado na minha vida e eu não dando ouvidos, só ouvia, né? Somente ouvia. Guardava aquilo, né? Mas não guardava aquilo no meu coração, meus queridos. Não descia para o meu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu fui vivendo assim, né? No meu trabalho, as pessoas pregavam, falavam de Deus para mim, mas aquilo só eu ouvia, né? E aquilo não descia para o meu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. E foi se passando o tempo, meus queridos, foi se passando o tempo, Deus falando comigo, e eu não dando ouvidos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. A minha esposa, ela me chamava para ir para a igreja, e eu nunca tinha vontade de ir. E teve um tempo que ela falou assim para mim: Vanildo, vamos para lá na praça, vai ter um culto ao ar livre. E eu não tinha aquela vontade de ir, aquele desejo. E eu sei que com o tempo ela foi me chamando para ir para a praça, para aquele culto ao ar livre. Era nos dias de sábado, meu querido, à noite. Todo sábado tem esse culto ao ar livre lá na praça. E eu fui para esse culto ao ar livre, né? No sábado a gente ia se aproximando. Ficava na quadra assistindo, ouvindo, né? De longe. No outro sábado a gente já ia se aproximando. E assim foi. No outro sábado a gente sentou, né? Nas cadeiras. E nessa noite de sábado, meus queridos, tinha uma pregadora. Veio uma pregadora de Parnamirim. E Deus falou mais uma vez na boca dessa pregadora e disse assim: aceite o Senhor enquanto é tempo, se não haverá morte. Oh, aleluias! A minha esposa olhou para mim assim, meus queridos, e disse dessa forma: Ivanildo, Deus falou contigo, foi para ti essa palavra. E aí, meus queridos, mais uma vez eu ouvi, não guardei no coração, né? E naquela mesma semana, meus queridos, na segunda-feira, o meu filho adoeceu. Eu tenho um filho já, né, que tem um problema neurológico desde os 6 anos de idade, né, devido a uma convulsão que ele teve. E Deus tocou exatamente nesse meu filho. Porque deixa eu dizer aqui uma coisa a você, meus irmãos. Deus, ele toca, ele fere, mas ele sara, ele cura. Ele muitas vezes toca só para provar, né? Só para mostrar, na verdade, que ele é Deus. Então aconteceu exatamente assim, meus queridos. Ele tocou nesse meu filho, que já tinha até um problema, né, de saúde crônico. E aí, na semana, esse meu filho adoeceu. Na segunda-feira eu estava trabalhando, a minha esposa ligou para mim, dizendo que esse meu menino estava muito mal, né? E eu sem poder sair do trabalho, falei para ela assim: minha querida, vê se dê um jeito aí, chame alguém aí para ajudar, porque eu não posso sair daqui, né? Não tinha quem ficasse no meu local naquela época, minha função era de muita responsabilidade. E aí eu sei que minha esposa chamou a sua irmã, né, que mora em Macaíba. Ela veio com o seu cunhado. E aí pegaram o meu menino, colocaram dentro do carro, meu menino já desfalecendo, meus queridos. O cunhado da minha esposa pegou ele pelo braço já assim, sem vida, já sem movimento, né? Estava desfalecendo. E aí tiraram com a UPA de Parnamirim. Ao chegar lá, os médicos caíram em cima, né? Todos os médicos em cima para ver o que tinha acontecido com o meu menino. E aí acontece que deram a reanimação do meu menino, né? E nada de tornar o menino morrendo, desfalecendo. E aí deram a segunda, né, reanimação dele, ele tornou. E ali envolveram o corpo dele com um plástico térmico, né, para manter a temperatura, que ali eles conseguiram, não é? E ali ligaram para o hospital Maria de Santiago para providenciar uma UTI com urgência, pois tinha um paciente, né, que estava muito mal. E aí eles providenciaram, né, aquela UTI lá no hospital Maria de Santiago e levaram o menino para lá com urgência. Minha esposa disse que a SAMU ia voando, que a SAMU móvel,
com aqueles equipamentos, né, que tem dentro daquele SAMU especial. E aí levaram o meu menino, né? Levaram o meu menino. E quando chegaram lá, o meu menino foi direto para a UTI, direto pro coma induzido, ficou lá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, meus irmãos. Essa é a primeira parte do meu testemunho, meus queridos. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus fez coisa grande, meus irmãos, na vida do meu filho, para mostrar a mim que Ele é Deus. Ele é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa é a primeira parte, meus queridos, do meu testemunho. No segundo vídeo, meus queridos, eu vou mais uma vez testemunhar a segunda parte. E é forte, viu, meus queridos? Não percam no próximo vídeo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.